Como resgatar a capacidade de colocar limites, dizer nãos, dizer sims, de ter vitalidade, espontaneidade, sexualidade, saúde emocional, e nós poderíamos colocar aqui criatividade, disposição, motivação, bons relacionamentos, bom trabalho, gerar renda, abundância, prosperidade. Como que eu posso fazer isso através do meu corpo? É possível isso? Como é que faz isso? Vamos pensar no seguinte, deixa isso para lá. Vamos pensar no seguinte. Nós nascemos de uma célula e somos compostos por células. Nossa célula, se vocês bem lembram, é composta de membrana, citoplasma e núcleo, certo? Essa é uma célula saudável. Só que aí nós passamos por alguns perrengues na nossa vida e algumas agressões acontecem conosco. Então, uma célula agredida, como é que ela se comporta? É como se fosse assim, ó, tem um pontilhado, né? Veio uma invasão, alguém me invadiu, transgrediu um limite meu, alguém não me respeitou, alguém me ameaçou, fiquei com medo, constrangido, com vergonha, queria fazer algo e fui limitado, fui reprimido na minha infância, na minha mãe passou por algum estresse, alguma coisa aconteceu e eu tive a minha célula invadida. Isto aqui, ó, quando não é trabalhado, este processo aqui, quando não é trabalhado, ele resulta em, deixa eu virar aqui, somatizações, que são dores de cabeça, enxaquecas, cefaleias, doença de pele, gastrites, todas as ites, oses e todas as doenças que existem praticamente são doenças somáticas, que no fundo existe algum componente emocional para desencadear, culminando em doenças graves como o câncer, doenças terminais, tá? Então, vamos seguir o nosso raciocínio. Vamos ver agora o que eu preciso fazer, né? Se eu tenho uma célula transgredida, eu preciso de uma força em sentido oposto de igual intensidade. Porque quando eu tenho essa força no sentido oposto de igual intensidade, eu vou empurrar este machucado para lá, de forma que eu vou restaurar a minha célula. E a minha célula restaurada vai ficar mais ou menos assim, até que ela cicatriza e ela fica assim novamente, né? Nós vamos restaurando. Como é que eu restauro a minha célula agora? Eu preciso colocar limites nas minhas relações, eu preciso dizer não para aquilo que está me machucando. Mas como é que inicia esse processo? Bom, tudo inicia quando mamãe ficou grávida de mim, né? Então, quando mamãe fica grávida, tudo que ela sente, eu sinto também. Lá dentro da barriga eu estou lá, né? E aí, se o papai está presente, mamãe está feliz e eu sinto felicidade. Se o papai está presente, o papai ameaça a mamãe, mamãe fica com medo e eu sinto medo. Se eles têm crise na relação, mamãe fica preocupada e eu sinto a preocupação. Mamãe se contrai, porque o medo gera uma contração. Então, todas as frustrações, os estresses que a mamãe passa, eu também recebo esses estresses e eu vou aprendendo a me defender. Como que eu me defendo? Primeiro vamos ver o seguinte, mamãe casa ou vai morar com papai ou vai morar sozinha, mas o fato é que um dia a minha história de vida começou a acontecer. E nesse momento, desde o processo da concepção, onde papai e mamãe juntos fizeram amor, aí geraram uma sementinha. Essa sementinha foi para o útero e no útero começou a se desenvolver. Aqui, lembra? Muito bem. Cada estresse, cada frustração que a mamãe passou nesses dias da gestação inteira faz parte da minha história de desenvolvimento. Então, quem morava quando eu estava sendo gerado? Quem morava depois que eu nasci? Então, todos os momentos, vamos colocar assim, ó, concepção, gestação, parto, nascimento, dias após o nascimento, 3 meses de idade, 9 meses de idade, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 15 anos. Principalmente da concepção até os 15 anos de idade, gera
a minha história de desenvolvimento, vai se formando a minha personalidade até aqui os 5, 7 anos, mas a manifestação dos meus traços de caráter, o amadurecimento dos meus traços de caráter vão até os 15 anos lá. Traços de caráter são aquela maneira que eu reajo, que eu manifesto a minha personalidade. Então, muito bem, tudo isto aqui vai gerar em nós muito medo, Porque neste processo de aprendizagem, de educação, que nós fomos para o colégio também, nós fomos muito reprimidos. Por melhor que nossos pais nos amassem, nos cuidassem, nós fomos muito reprimidos. Como é que é reprimido? Quando a criança quer alguma coisa e os pais não dão, para o bem dela mesmo. Ela pode estar querendo comer doce antes do almoço e o papai e mamãe dizem, não, doce agora não, só depois. E ela se reprime. Mas tem também pais que ameaçam, que olham, que silenciam, que não falam sobre os sentimentos. Não falar sobre os sentimentos é uma grande repressão nas crianças. E as crianças vão ficando com medo. Quanto mais medo ela tem, mais um sentimento de angústia muito forte acontece na criança. Então, para não ter esse sentimento de angústia, o que a criança começa a aprender a fazer? Alguns procedimentos. Ela se identifica com o cuidador violento, pode ser o pai, a mãe, babá, professor, ou ela então volta-se contra si, ela passa a se boicotar e fica violenta até contra si, começa a se machucar. Ou então ela busca uma excitação sexual, porque através da excitação sexual ela busca prazer e sai da angústia. Só que isto é um círculo vicioso. Cada vez que esse processo acontece, isso desde a barriga da mamãe, começa, segundo o Reich, a acontecer o que ele chamou de couraças musculares, que são grupamentos musculares nos segmentos reichianos chamados. Então, tem o segmento ocular, o oral, o cervical, o torácico, o diafragmático, o abdominal e o pélvico. Cada segmento desse é composto por grupamentos musculares. Hoje já se sabe que as fáscias musculares transmitem informações ao sistema nervoso autônomo, mas eu não vou me estender. Ficamos aqui com grupamentos musculares cronicamente contraídos, que impedem o fluxo normal da energia, que é ascendente e descendente. Uma vez que esse fluxo está impedido, nós vamos nos sentir com insegurança, desmotivados, com energia baixa, e as somatizações começam a acontecer cada vez mais. Bom, como sair deste círculo vicioso, então? Como que se faz, gente? Nós precisamos, para sair disso, liberar este fluxo energético que está trancado. Liberar esse fluxo energético vai possibilitar que histórias, que lembranças que vêm lá da minha história de desenvolvimento, essas lembranças venham à tona. Então, exercícios de respiração, de bioenergética, actings da vegetoterapia, danças, meditações ativas, toda a movimentação com o corpo, com respiração ou técnicas de respiração, como o renascimento, permitem que a historicidade, que é a história de vida, traga à tona memórias, registros, que aí é possível, então, elaborar essas histórias, esses registros, essas memórias que impedem a espontaneidade de vir, a criatividade, o corpo energizado e somatizam doenças como nós vimos no início. E como é que se faz esse processo, então, de liberação do fluxo energético? Se faz através de uma terapia corporal, onde, com exercícios, posturas físicas, nós possibilitamos flexibilizar as couraças musculares. Couraças musculares é aquele termo que o Reich trouxe para os segmentos musculares cronicamente contraídos que impedem a passagem de energia. Flexibilizando essas couraças, porque as couraças elas são importantes para que a pessoa se mantenha, já que ela aprendeu a desenvolver essas couraças como defesas àquele sentimento de angústia. Então, nós não tiramos as couraças, nós flexibilizamos as couraças e elaboramos através
das sensações, das lembranças, dos sentimentos que vão emergir, elaboramos a sua história de vida. E assim, então, nós vamos ter um corpo livre, com fluxo energético liberado. E esse fluxo energético liberado é o responsável pela capacidade, voltamos aqui, ó, pela capacidade de colocar limites, dizer não para os outros, não para aquilo que eu não quero ou que me machuca, dizer sim para o meu propósito, me sentir pertencente, com vitalidade, espontaneidade, criatividade, com uma sexualidade saudável, saúde emocional, saúde mental e tantas coisas. Então, é possível? Sim, é possível. Vamos fazer um tique aqui, ó. É possível.